Lá está escrito assim: quem observa o vento nunca semeará. Esse vento é o vento desmotivador. Eles surgem para desmotivar a sua alegria, o seu ânimo, o seu pique, a sua coragem. Então ele surge de repente. E no versículo, na parte B desse mesmo versículo, diz assim: e o que olha para as nuvens nunca cegará. Essas nuvens são as nuvens da indecisão, as nuvens indecisas. O indivíduo olha para ela e simplesmente desanima, diga: vai chover, vai cair uma tempestade, não vai dar para mim ir, eu não vou avante, eu vou desistir, e acaba desistindo. Por esta razão eu digo a você nesta noite, nesse primeiro ponto: valores e caráter tem feito, faz e fará a diferença. Digam amém. Repito: valores e caráter tem feito, faz, ou seja, continua fazendo e fará a diferença nas nossas vidas. Não deixe as ameaças contaminarem sua bravura, suas atitudes. Seja punho forte, vá para cima e coloca acima de tudo em sua vida Deus em primeiro lugar. Diga ao seu irmão do lado: não deixe seus valores e caráter se corromperem. Fala para ele. Outra vez, fala para ele: não deixe seus valores e caráter se corromperem. Segundo ponto, segundo passo para você vencer o fracasso e conquistar a vitória: não despreze as oportunidades. O que é mesmo? O que eu falei mesmo? Olha para o seu irmão e fala: não despreze as oportunidades. Quem era você antes de ser cristão? Era um escravo. Escravo não tem direito, escravo não tem vez, escravo é escravo. É isto que éramos antes de conhecer a Cristo, éramos escravos. Hoje você é livre, diga amém. E uma vez livre, abrace as oportunidades que Deus te dá dia a dia. Amém? Se você se sente escravizado por alguma coisa, se você se sente escravizado por alguma coisa e se acha capaz de vencer, então abrace a oportunidade, porque está escrito: se o Filho vos libertar, eu quero ouvir mais alto, se o Filho vos libertar. Mas se por acaso você se sente amarrado, preso, escravizado por alguma coisa neste mundo que te prende, que amarra, que, vamos dizer assim, coloca uma corrente nos seus pés e você não sabe como, mas de repente você aprende como ficar livre, então não perca a oportunidade. A única maneira de ficarmos livres de qualquer escravidão é Jesus Cristo, porque Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente estareis livres. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 21, está escrito assim: foste chamado sendo escravo. O que eu falei? E em seguida disse: não te preocupe com isso, mas se ainda pode tornar-se livre, aproveita a oportunidade. E a oportunidade é agora, a oportunidade é hoje, a oportunidade é quando você ouve o chamado do Senhor Jesus. Quantas e quantas pessoas estavam pedindo a Deus por dizer uma oportunidade? E quando a oportunidade aparece, ele simplesmente deixa de lado, porque aparentemente ela olha assim, é tão pequeno, ou aparentemente parece tão pequenina e não dá a mínima. Por outro lado, ela olha, aparece uma oportunidade gigantesca, ela nem analisa, é grande, é atraente, é bonita, ela já agarra sem analisar e de repente é um beco sem saída, de repente é um laço. Puxa vida, depois que eu entrei aqui foi só problema na minha vida. Quero dizer a vocês uma coisa aqui, algo bem importante. Certo rapaz que foi membro da nossa igreja, que hoje não está mais conosco, ele mandou currículo para determinadas empresas. E um dia ele foi chamado para fazer um teste. Ele disse: pastor, eu fui chamado para fazer um teste, o meu currículo foi bem aceito, eu vou. Eu falei: vai. Pedi oração, orei, ele foi e passou. E quando ele passou no teste, ele chegou para mim, aliás, o patrão chegou para ele e disse assim: olha, o seu novo patrão disse para ele assim: olha rapaz, muito bom, você passou nota 10, mas eu quero deixar bem claro para você. Ele falou para mim, aqui, eu quero deixar bem claro para você, aqui na minha empresa tem que vender até o diabo.
E eu falei para ele: o que você disse para ele? Ele disse: eu não disse nada, eu vou falar alguma coisa para ele me mandar embora. Eu nem comecei a trabalhar, já vou embora. Quer dizer, ele não teve palavra. Mas se ele fosse mais inteligente, ele poderia dizer: olha, eu faço de tudo aqui, menos vender o diabo, porque eu sei que o diabo não está aqui. O diabo não é propriedade minha, nem da empresa, nem de ninguém. Com sabedoria, com certeza, ele estaria lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Aprenda a discernir oportunidades. Uma vez, ou seja, umas vêm de Deus e outras não. As que vêm de Deus, você vai entender claramente. Por isso surge a oportunidade que você pode começar lá de baixo, mas você olha e diz: não, isso é pequenininha, Deus não vai me dar mixaria, Deus não vai me dar merreca, isso não é de Deus. Mas Deus, Ele é poderoso, e nas pequenas coisas Ele faz se tornar grandes coisas. Mais forte, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Bendito seja o nome de Jesus. Então, quantas e quantas pessoas recebem a oportunidade, né, de Deus e jogam fora a oportunidade de Deus. Mas o inimigo coloca a oportunidade e ele não tem discernimento e acaba abraçando aquilo que não vem de Deus. Diga aleluia. Então olha para o seu irmão e fala assim: aprenda a discernir oportunidade. Fala para ele assim: Deus dá, o diabo também dá. E finaliza para ele dizendo assim: aprenda a discernir. Diga graças a Deus. Então, Deus quer que você seja vencedor em todas as áreas. Deus quer que você aprenda a vencer o fracasso. Deus não fez você para ser derrotado. Deus fez você para ser vitorioso. Diga amém. Fala assim: Deus me fez para ser vitorioso. E com certeza eu chegarei lá. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, meu irmão, se Deus é por mim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, em Jesus Cristo, somos mais que vencedores. Vamos partir para o outro ponto agora. Vamos abrir aqui. Então, vamos lá. Segundo passo. Terceiro passo. Terceiro passo é: use a fé. O que eu falei mesmo? Terceiro passo para vencer o fracasso é: use a fé. Sem fé é impossível. A palavra impossível é dificílimo. Digam amém. Usar a fé é fazer o invisível se materializar. O que é fé? Eu tenho falado e repito nesta noite: a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela, a fé, que fez a glória dos nossos antepassados. Uma das mais importantes realidades do mundo espiritual é a realidade da fé. Sabemos que a fé foi ela que fez a glória de todos no passado. E ela fará a tua se você crer e confiar no Deus Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 11, versículo 6 está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Olhe para mim e repito mais uma vez: ora, sem fé é impossível. Eu creio que você está aqui porque você tem fé. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui. Amém? Não adianta aproximar de Deus se não tem fé. Como é que eu vou aproximar de Deus se eu não creio que Ele existe? A Bíblia diz: é necessário que aquele que pede, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Existem muitas pessoas que vão à igreja, mas não crê, e por isso nunca consegue a graça. Usar a fé é fazer o impossível se tornar possível. Lá em 1 Reis capítulo 4 diz que uma mulher, você conhece a história, chegou para o profeta Eliseu e disse: olha, o meu marido morreu e deixou muitas dívidas, e credores chegaram querendo levar meus 2 únicos filhos. Eu já perdi o meu marido, será que eu vou ter que perder meus filhos também? O profeta disse: o que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada. Eu estou perguntando: o que tem em sua casa? Ela disse: eu já disse, eu não tenho nada. Nem para comer não tem. A única coisa que tem é uma botija de azeite. Você conhece a história?